Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar o Canal do Santos, o novo programa de TV exclusivo para a gente conversar um pouquinho mais sobre o Santos Futebol Clube. E você pode acompanhar o nosso programa de segunda a sexta, ao vivo, aqui na TV Com, a partir do meio-dia e também na nossa página do Facebook. O programa será reapresentado às 9h30 da noite na TV Com, sempre de segunda a sexta-feira. E você também pode participar aqui com a gente, mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp. Eu vou deixar o número aqui, é 13 99876 3455. E também pelas nossas redes sociais, concorrer nesta sexta-feira a uma camisa oficial do Santos. Eu tô com a camisa aqui. Vou até pegar ela para poder mostrar para vocês. E bom, preciso apresentar também quem vai fazer parte hoje do programa aqui junto comigo. Eu vou apresentar para vocês o comentarista Ted Sartori. Ele que é jornalista e sempre cobre o Santos. Na verdade, ele já faz isso há 20 anos, né, Ted? Seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Mariana. É um prazer participar do programa, o Canal do Santos, essa grande iniciativa aqui na TV Com. Sem dúvida, eu já cubro, olha, se não 20, quase 20, viu? Quase isso mesmo. Quase você acertou, bem pertinho. Há pelo menos 16, 17 anos já acompanho o Santos como jornalista, né? E antes acompanhando tudo que o Santos, tudo que acontece no Santos, enfim. Mas é um grande prazer participar desse programa e falar do Santos, que é a grande paixão do santista e do torcedor do Santos, né? Bom, e já que a gente vai falar dessa grande paixão, não estamos sozinhos. Temos um outro convidado também que vai incrementar aqui o nosso time, que é o ex-presidente do Santos, Modesto Roma Júnior. Olá, Modesto, boa tarde. Como vai, Mariana? Ouvintes da TV Com, é um prazer, Ted. Ted cobre o Santos desde o tempo que ele tinha cabelo. Para você ver quanto tempo faz. Para você ver como faz tempo. Faz tempo, hein, gente? Bom, e agora nós vamos acompanhar juntos um resumo de notícias de tudo que rolou aí no Santos com o Bruno Cato. Confiram aí. Diz aí, nação santista ligado no canal Santos FC. Aqui é Bruno Cato com o resumo do Peixe. A campanha Virada Santista segue a todo vapor rumo aos 2 milhões de reais. Já foram doados mais de 1 milhão de reais vindo de 19 mil santistas. Quem quiser colaborar com a vaquinha do Santos deve acessar quicanteconk.com.br/Virada Santista. Esse recurso da vaquinha é exclusivo para pagar as dívidas do Santos com outros clubes que têm gerado restrições ao Peixe na FIFA. O Santos enfrenta hoje o Ceará no Castelão, às 7 horas da noite, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A expectativa é excelente. A torcida fez um verdadeiro mar branco no embarque do time. A equipe treinou nesta terça-feira no CT do Fortaleza. Para o meia Jean Mota, que matou saudades do CT do Fortaleza, o time está pronto para a partida. É uma eliminatória, um mata-mata, né? Como eu falei, vai ser um jogo muito difícil, né? Mas a gente precisa estar focado pra gente sim. A gente tem feito os jogos encarados, né, os jogos como uma final, né? Então eu creio que este é o mais importante, esse é mais uma final que a gente precisa vencer. Vale lembrar que o jogo de ida na Vila Belmiro terminou 0-0, o que mostra o equilíbrio do jogo. A equipe do Santos treinou pênaltis. O Peixe não perde para o Ceará há 10 anos. A última derrota foi em 12 de setembro de 2010. De lá para cá são 8 jogos disputados, com 6 vitórias do Santos e 2 empates. É a primeira vez que as duas equipes disputam uma vaga na Copa do Brasil. O técnico Cuca não poderá contar com o Meia Sanches, que segue no departamento médico e só retorna em 2021. Também estão no departamento médico Vladimir, Raniel e Reinier. Expulso, Lucas Veríssimo também é desfalque. O zagueiro Laércio, que já jogou a Copa do Brasil pelo Caxias, também não pode atuar. Cuca não divulgou o time, mas o Peixe deve ir a campo com João Paulo, Madison ou Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan. No meio-campo, Pituca, Jobson e Jean Mota. E no ataque, Marinho, Soteldo e Caio Jorge. O Ceará deve ir a campo com 2 desafetos do Santos. O goleiro Fernando Praz, que quando estava no Palmeiras provocava muito o torcedor do Peixe, e o lateral Samuel Xavier, que causou confusão com os atletas do Santos nos últimos 2 confrontos. Na vitória do Peixe por 2-1 na Vila Belmiro no ano passado, Xavier empurrou Soteldo após ser driblado, o que fechou o tempo. Pelo Brasileirão deste ano, acabou expulso ao reclamar com o juiz de simulações de Marinho. Alerta, podemos ter lei do ex no jogo.
O centroavante Rodrigão faz parte do elenco do Ceará e deve ficar no banco como opção. Ao todo, Santos e Ceará já se enfrentaram 17 vezes, com 8 vitórias do Peixe, 6 empates e 3 vitórias do Ceará. O portal da transparência do Santos está em manutenção. De acordo com o presidente interino Orlando Rolo, a medida é apenas para reformular o portal, que virá ao ar com mais informações e muito mais transparência. A conferir. O presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Marcelo Teixeira, terá que convocar uma Assembleia Geral de Sócios para o sábado, dia 21 de novembro, para referendar o afastamento do presidente Pérez. O estatuto determina que ele tem que levar a decisão do Conselho à aprovação da Assembleia Geral. O Conselho Deliberativo se reúne nesta quinta-feira, dia 5, para debater esse caso com o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, o Santos perdeu por 3-1 para o Fluminense jogando na Caneleira. O gol do Peixe foi marcado por Orlando. O jogo contou com a presença do presidente interino Orlando Rolo. O time volta a campo neste sábado, dia 7, às 15 horas na Gávea, contra o Flamengo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Como vocês viram, temos bastante coisa para conversar hoje. E antes de mais nada, eu quero perguntar para o Modesto o que ele achou dessa vaquinha virtual. Olha, eu acho algumas coisas. Primeiro, o Santos não precisa de esmola. Então, eu sou contra a vaquinha virtual. O Santos tem recursos e tem que buscar recursos dentro das suas limitações estatutárias. Acho a vaquinha virtual um erro, uma abertura de flanco para que os adversários façam chacota do clube. Bom, e como a gente acompanhou também, o presidente Pérez ele foi afastado e eu queria que o Ted comentasse um pouquinho disso. O que você achou desse afastamento? Você concordou? Qual que é a tua visão aí como jornalista? Então, Mariana, eu acho que foi um processo até que demorou a acontecer, né? Já era para ter acontecido, já tinham tido outros processos de impeachment, mas a coisa se tornou insustentável, né, Mariana? Chegou um momento que não tinha mais o que se fazer que não o afastamento do presidente Pérez, e agora tem todo esse encaminhamento, né, em relação aos sócios, né, que agora os sócios têm que votar no dia 21, como disse a matéria do Bruno Cato, e agora é mais uma confirmação, né, porque das outras vezes o Conselho ele era favorável ao afastamento, só que a coisa não foi adiante. E agora, dessa vez, eu acho que não tem como ser diferente, né? Ainda mais em função de todo esse trabalho de recuperação que o Orlando Rolo, à frente do clube, também tem feito. Eu acho que é mais um motivo, acho que já seria referendado o afastamento de uma vez. E agora, com esse trabalho todo, é mais um motivo para que isso aconteça. Com certeza. Bom, além do nosso comentarista, temos aqui o nosso convidado Modesto, que acredito que ele até melhor possa falar um pouquinho, já que você teve essa vivência também, né, de ser presidente do Santos. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você achou do afastamento do Pérez também e o que você está achando da gestão do Rolo, né? Agora ele que vai ficar responsável aí por esses outros meses, enquanto não acontece uma nova votação também. Olha, o presidente Orlando tem surpreendido positivamente. O presidente Pérez não foi afastado das outras vezes porque se criou uma expectativa ruim de que se afastasse o Pérez, quem assumiria era o Rolo e era tudo igual. Dessa vez o Rolo está mostrando que não é tudo igual. Realmente foi uma administração desastrosa e nós já tínhamos avisado antes da eleição que o José Carlos Pérez tem um problema muito sério, que é o da mentira. O que me causa estranheza é que as mentiras do Pérez são selecionadas por alguns sócios que acham que algumas coisas que ele fala é verdade. E, na realidade, tudo que o Pérez falou nesses últimos 3 anos foram mentiras, mentiras e mentiras. E o Santos não pode ser administrado na base da mentira. Ted, você tem mais algum questionamento para fazer, alguma coisa para levantar que você acha bacana da gente discutir diante de tudo isso que a gente viu agora? Eu até queria perguntar ao Modesto, né, até aproveitando essa experiência, conforme você lembrou, como presidente. Modesto, você como presidente que antecedeu o Pérez, né, vendo a tua gestão, você lembra alguma coisa que tenha mais a tua maior satisfação e a tua maior decepção? Porque se com o Pérez houve muita decepção em razão de tudo que aconteceu, eu queria que você falasse um pouco de você como presidente. Qual que é a tua satisfação pessoal como presidente desse período que você foi presidente e a tua maior decepção no mesmo período? Olha, eu acho que a maior satisfação foi pegar o time
absolutamente desmontado pela gestão anterior, com jogadores saindo como Arouca, Aranha, Mena, Leandro Damião, o Edu Dracena, e ver o time reagindo e tendo contratações imediatas muito boas e de baixo custo, como o Vanderlei para o lugar do Aranha, como o Luiz Felipe, como o Chiquinho, que veio para o lugar do Arouca, como o lançamento do Thiago Maia, como jogadores que estavam absolutamente no ostracismo, e aí eu digo também de Giovânio, de Gabigol, a vinda do Ricardo Oliveira, que veio com um salário de 50 mil reais, e principalmente com o trabalho feito por uma cria nossa, um garoto que veio da base e que precisa ser muito respeitado pelo torcedor santista, que liderou aquele grupo, levou o grupo a ser campeão paulista, a ser vice-campeão da Copa do Brasil, que foi o Robinho, junto com David Braz, junto com Vitor Ferraz, junto com Elano, junto com Renato, jogadores que fizeram o Santos no lugar que ele deve estar, o Santos grande, o Santos vencedor. E aí nós fomos campeões paulistas de 2015, de 2016, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, terceiro lugar empatado com o segundo colocado em pontos em 2017. Voltamos para a Libertadores da América depois de muito tempo. E aí, essas alegrias eu tenho. As decepções são as decepções de ver a mentira sobrepujando a verdade em todo o espírito da direção atual do Santos. Atual não, que não é mais atual, mas da direção que se sucedeu à minha gestão, que foi a gestão do José Carlos Pérez. Mariana, até aproveitando, o Modesto abordou a vaquinha com muita propriedade sobre a vaquinha, queria acrescentar uma outra coisa, além do que o Modesto falou, também vai se criar o seguinte: o torcedor contribui para vaquinhas, chega-se à meta e passa-se a ter outras metas, e o problema é que isso pode virar uma mania. O torcedor pode pensar, poxa, fizeram uma vez, vai precisar de uma determinada outra ocasião. Uma muleta, né? Vai acabar virando uma muleta. Pode virar uma muleta. O clube tem que evitar isso também. Porque fala, faz de novo. E não é assim, né? Ted, com licença. À vontade. 19 mil doações. Será que nós temos esses 19 mil como sócios do clube? Ajudar o clube é ser sócio do clube. Exato. A ajuda eventual não colabora. É muleta, como disse bem o Ted. Então, é a minha opinião. Todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas diria um ex-colega nosso, que foi também presidente de clube, que é uma faca de dois legumes. Bom, e outra coisa que eu quero questionar vocês também é que o Santos ele vai ter que fazer agora 2 assembleias gerais. E eu queria saber de vocês se vocês acreditam que tem realmente necessidade, né, de convocar aí todos os sócios 2 vezes no mesmo mês. Vocês acreditam que isso é válido ou não? É estatutário. Esse estatuto é uma lástima e ninguém consegue mais mudar esse estatuto. Esse estatuto vai vigir até o fim dos tempos. Mas é estatutário e tem que ser cumprido. O estatuto está aí para ser cumprido. Ele é ruim. Ele foi mal feito. Ele foi feito com um objetivo próprio, que foi defender o clube do então presidente e para manter aqueles que queriam fazer negócios com o clube. Essa foi a intenção do estatuto. Uma vez, ex-dirigente daquela época, disse que esse estatuto foi feito para combater o Marcelo Teixeira. E hoje ele é candidato, de novo, não o Marcelo Teixeira, mas o Fernando Silva, que fez essa declaração. Então, o estatuto não foi feito para o bem do Santos, mas sim contra
a autonomia do Luiz Álvaro e contra a permanência do Marcelo Teixeira. Bom, como vocês viram aí, a gente ainda tem muito para conversar. Nós vamos para um break e a gente volta rapidinho. Você sabe como são eleitos os vereadores? Os vereadores são eleitos segundo... Voltamos com o canal do Santos e antes da gente dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, eu quero relembrar vocês da nossa camisa do sorteio, então participem, tá? Antes que vocês esqueçam. E ó, vamos continuar agora com um vídeo do nosso colunista político, Felipe Mendes. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Mendes e agora você vai ter um papo reto sobre a política do Santos. Faltam poucos dias para o prazo final de inscrição das chapas e não temos ainda nenhuma definição. Por quê? Todos estão à espera de Marcelo Teixeira. Queiram sim, queiram ou não, o Marcelo Teixeira realmente é o vereador e todos estão esperando o que vai acontecer para definir suas chapas. Existem grupos que ainda não têm todos os nomes para compor uma chapa. Existem grupos que estão esperando acordos e existem grupos que nem sei por que colocaram o nome na disputa. O que sabemos é que eu falo desde setembro que existe a conversa para que o Rodrigo Marinho se torne vice do Marcelo Teixeira numa chapa, porém quando se trata de Marcelo Teixeira você nunca pode cravar nada, porque infelizmente o imperador decide de última hora tudo, enquanto isso Rodrigo Marinho e Ademir Quintino estão a todo vapor na campanha, divulgando vários projetos. Alguns a gente não sabe se são execuíveis, porém eles estão mostrando a cara e indo para cima na campanha. Para mim essa campanha vai ser decidida entre Marcelo Teixeira sair candidato ou não, porque a única pessoa que pode tirar essa presidência do Andrés Rueda, na minha opinião, se chama Marcelo Teixeira. Aos demais candidatos, acredito eu que sobrará apenas os 20% para estar dentro do Conselho Deliberativo. Por hoje é só, em breve a gente se vê com mais informações do cenário político do Santos. Um abraço, sempre Santos. Bom, já vimos aí que as eleições do Santos vão ser bem conturbadas e a pergunta que não quer calar é se o Marcelo Teixeira realmente vai se candidatar. Modesto, o que você acha disso? Você acha que ele vai se candidatar ou não? Eu acho que não sei. Tanto faz. Aí o sócio do Santos decide o que ele quer. Se quer a velha política do imperador, como falou o Felipe Mendes, daquele que tem a vontade própria, os mimos da família, e não um Santos moderno, um Santos novo, que não vem com o Rueda, não vem com o Fernando Silva, não vem com o Rodrigo Marinho. Um Santos novo é um Santos novo, um Santos que ressurja das cinzas qual o Fênix, como sempre fez, como sempre ressurgiu. O Santos é maior do que as vaidades pessoais. E o que se vê nessa eleição são apenas vaidades pessoais de candidatos que querem voltar a aparecer na mídia. Bom, o Ted está se coçando ali para falar, eu já vou chamá-lo. Mas antes, Modesto, queria fazer mais uma pergunta para você. Mariana, você Caso pode fazer o Marcelo tudo. Teixeira realmente ele se candidate, você acredita aí numa disputa entre ele e o Milton Teixeira Filho? Eu acho que o Santos não é lugar de briga de família, Mariana. Direto e reto. Eu acho que o Milton deve estar, o Milton pai, o grande Milton Teixeira, deve estar muito chateado, porque não é lugar para isso. Não é. O Milton foi vice-presidente do meu pai, foi um grande presidente do Santos, eu fui vice-presidente do Milton Teixeira. O Milton deve estar realmente muito aborrecido. E acho que nenhum dos dois, nem Miltinho, nem Marcelo, sabem mais o que é o futebol de hoje. Eles dois estão ultrapassados. O futebol
de 10 anos atrás, ou de 15 anos atrás, que foi o auge do Marcelo, 15 anos atrás, não é mais aquele futebol. Não é mais o futebol que você fazia política dando o título de doutor honoris causa da universidade para o presidente da Conmebol. Isso acabou, isso mudou. O futebol hoje é um futebol profissional. E não dá para fazer futebol profissional com dirigente amador. Bom, e tem muito candidato amador por aí. Ó, e já que nós estamos falando de futebol, eu vou jogar agora a bola para o Ted. O nosso comentarista está aqui para falar um pouquinho. O que você está achando das eleições? Você acredita realmente que o Rueda ele já está eleito ou não? Que teremos aí algumas surpresas no caminho? Para começo de conversa, Mariana, eu acho que 8 candidatos é muita coisa. Já começa por aí. Eu acho que isso vai reduzir a 4, 5, que também já é muito. Vamos combinar. Nas eleições, nas 2 últimas eleições, por exemplo, tivemos 5. Em 2014, quando o Modesto até venceu. Em 2017 tivemos 4 e agora uma profusão incrível de candidatos. E sobre o Rueda, realmente ele parece desponta aí como favorito. Mas o caso do Marcelo, se o Marcelo entra na eleição, acho que a eleição meio que vira de... Não digo vira de ponta cabeça, ele passa a ser o favorito. Eu acho que passa a dividir um pouco as coisas, porque o Marcelo... ele já teve muito mais aceitação, como lembrou o Modesto, há 10, 15 anos. Só que hoje, de repente, o Marcelo é visto pelo menos 50%, aquele 100% de repente se transformar em 50%, 50 dos que gostam, 50 dos que não gostam. E essa pergunta, se ele vai ser candidato ou não, isso vai ficar até o último instante do último momento do registro. Porque isso é muito comum. O Marcelo, quando já sabia que o Marcelo ia ser candidato, ele sempre deixou para a última hora o registro. Eu me lembro, em 1999, quando ele foi candidato e foi eleito e ficou até 2009 em eleições sucessivas, eram 2 candidatos só. Ele era então a oposição, porque a situação era o Samir Jorge Abdurrak e o candidato da situação era o Zé Paulo Fernandes. Ele foi registrado, era a chapa 2, havia chapa 1 situação, chapa 2 a oposição. Só que depois o Marcelo foi candidato outras vezes e passou a ser situação. E ele poderia ser chapa 1, mas nunca foi. Por uma questão de prazos e uma questão de superstição também, acabava sempre registrando a chapa depois. Então você acredita que ele ainda pode realmente aparecer aí? Ainda pode. Eu já ouvi as 2 informações, viu, Mariana? Tanto que ele vai, quanto que ele não vai. Quer dizer, então é o tipo de coisa que a gente só vai saber mesmo em cima da hora. Bom, então isso só nos resta esperar. E eu queria saber, Modesto, tirando isso, você tem algum favorito? Tem alguma pessoa que você realmente aposta, que você acredita que deveria assumir o Santos? Olha, dizer de favorito é muito complicado. Eu posso dizer as candidaturas que são ruins para o Santos. Quais serão elas? Fernando Silva, por exemplo, é péssimo candidato. Se bem que eu já vejo Fernando Silva como carta fora do baralho. Acho o Rueda um péssimo candidato. Não tem estabilidade emocional, não conhece futebol. Eu convidei, ele foi membro do meu comitê de gestão. Eu convidei ele diversas vezes para ir comigo à federação, à CBF, para ir a jogo. Ele nunca foi a um jogo que saiu no intervalo. Não vive, não conhece, não gosta de futebol. Talvez o futebol assistindo em casa, o futebol de pandemia. Acho que o Rodrigo também não tem estabilidade para ser presidente do Santos. Acho a mesma coisa do Wagner Lombardi, do Ricardo Agostinho. São pessoas que nunca viveram o Santos, que não conhecem o Santos. De resto, acho que o Marcelo conhece um Santos antigo, e o Miltinho também, além de achar que é uma briga de família que não serve para o Santos. Aí sobra quem? Sobra Esmeraldinho, que é um cara que viveu e vive o Santos Futebol Clube. Sobra o Daniel Cury. E não sei se sobra mais alguém. Então,
analisando que o Esmeraldo tem um grande defeito, que é o vice-presidente da chapa, que é uma pessoa de quem eu gosto, mas que não tem estrutura emocional para ser dirigente de futebol, que é o Fábio. Gosto muito do Fábio, mas não tem o espírito para ser dirigente de futebol. E vamos ver quem vai ser o vice do Daniel, que eu não sei quem é, ninguém sabe, ele está mantendo escondido. Se for bom, ótimo. Se não for bom, deixa o rolo que está aí, que pelo menos está tentando fazer alguma coisa. A gente já viu que tem algumas coisas que vamos ter que esperar para descobrir juntos, mas já que a pauta é sobre a candidatura, né, ou não candidatura aí do Marcelo Teixeira, eu queria saber de vocês, caso ele realmente, né, se candidate, quem que vai ficar com a função dele, já que ele assumiria, né, a presidência do Santos, quem ficaria como presidente do conselho? Assim, o que vocês acham que vai acontecer a partir daí? Olha, eu acho que pode continuar a disputa entre o Paulo Schiff, o Fernando Bonavides, o Esmeraldo Tarquínio e o Marcelo. Eles continuam disputando a qualidade de presidente do Conselho. E o Matheus Cury, vocês acreditam que ele tem chances? O que você acha, Ted? Olha, é um nome também, mas eu ainda ficaria com algum desses, principalmente o Esmeraldo, viu? Acho que dentro desses nomes que o Modesto falou, inclusive o Esmeraldo já foi presidente do conselho, foi. Né, Modesto? Ele já tem uma experiência no assunto também, então... Ted, pode perguntar, o Ted ele tá ali agoniado. Até para fazer uma gestão de desempate entre os quatro. Sim, verdade. Como que você enxerga esse cenário, Ted? Você que já fez diversas coberturas, que acompanha o Santos há muito tempo, você tem alguma expectativa? Você acredita que a coisa vai ser conduzida de alguma forma? Com relação ao conselho, você disse? Com relação até ao conselho e mesmo as eleições, né? Que Só um parêntesezinho. Diga. Se o Daniel Cury for presidente do clube, o Matheus não pode ser o presidente do conselho. Opa. Então aí já temos... explicar essa parte. Né? Se você... Vamos explicar para quem está assistindo. Porque essa merda, essa porcaria desse estatuto que está aí, diz que não pode por consanguinidade. Então já teríamos um eliminado. E eles são primos. Então já não ia rolar. Ted, qual que é a tua visão? Olha, eu acho que com relação à eleição... primeiro a eleição para o executivo, né? Eleição para presidente, é o que eu comentei agora há pouco. São muitos candidatos, eu acho que vai sobrar metade disso, se muito. E eu acho que o favorito, diante do que se vê, seria, me parece que o Rueda está um pouco na frente em termos de favoritismo. E se o Marcelo entra, a coisa muda um pouco de figura, acho que a disputa fica entre os dois. Sobre o conselho, aí também um pouco de composições também. Depende, né? Muito, né? É uma briga que começa depois da eleição. É uma composição. Já teve eleições de conselho que se conheceu o vencedor por poucos votos de diferença, desistências às vezes na última hora. A última, inclusive. Exatamente. Então tudo acontece. A eleição do conselho ainda acontece com menos tempo, muito menos tempo de maturação do que a da eleição para presidente, que você acompanha ali de muito tempo. Então depende muito de quem vai entrar e de quem vai compor esse cenário. E existe uma análise a ser feita. Vamos dizer que nós tenhamos 8 chapas concorrendo. Pode ser que nenhuma das chapas faça os 20% da cláusula de barreira. Pulverizar tanto que... E aí o que acontece? Quem ficar, por exemplo, em primeiro, e seja com 19%, vai fazer a totalidade do conselho. Olha, então temos muitas coisas para debater. A gente vai para um break e volta já já. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta e agora eu vou dar uma olhadinha nas perguntas dos nossos telespectadores. Lembrando que nessa sexta-feira nós vamos sortear uma camisa oficial do Santos Futebol Clube. Deixa eu mostrar um pouquinho a camisa aqui, que eu acho que eu mostrei muito rápido, né, da outra vez. Então, ó, pra quem quiser participar, já corra aí
Já convido os amigos também, que a gente vai fazer o sorteio nessa sexta-feira. E agora eu vou pegar aqui o meu celular para dar uma olhadinha nas perguntas que vocês mandaram. E quem quiser pode mandar ainda, a gente já deixou o nosso WhatsApp aqui. Vamos lá, a primeira é do Eduardo. E ó, a pergunta dele vai diretamente para o Modesto. Se ele se arrepende de ter contratado o Leandro Donizete. Não, eu não me arrependo, não. Não me arrependo porque as contratações são feitas a pedido do treinador por indicação da comissão técnica. Compete ao presidente analisar e contratar. Aí me perguntam, mas por que 3 anos? Porque valor de contrato é sempre o mesmo. Se você faz o contrato de 2 anos, você vai pagar em 2 anos. Se você faz o contrato de 3 anos, você vai pagar de 3 anos. Mas isso precisa conhecer futebol, saber como o futebol funciona. E essa é a minha preocupação. O pessoal atual, pouquíssimos candidatos, conhecem como caminha e como funciona o futebol. Bom, e agora que nós recebemos uma pergunta, na verdade, um assunto que nós já conversamos, do Raul, mas eu vou fazer a pergunta novamente. O Raul, ele está perguntando se o Marcelo Teixeira, ele realmente for candidato, quem vai dirigir a eleição? E se o Matheus Cury, que é irmão do Daniel Cury, que é candidato, ou o amigo dele, o Polaquinho. Como que fica aí todo esse cenário, Modesto? O Matheus é primo do Daniel, mas está também sob suspeita. O presidente seria o polaco, que dentro de uma análise de risco pelo coronavírus é uma pessoa realmente de altíssimo risco para presidir uma assembleia como essa. Mas por esse estatuto que nós temos aí, seria o polaco para presidir a assembleia. Não tem cabimento o presidente do conselho presidir a Assembleia Geral do clube. Só um médico que faz estatuto é que pode pensar numa barbaridade dessa. Então, não dá para manter esses absurdos, essas discrepâncias estatutárias como o Santos tem. Quem vai presidir não pode ser o Marcelo se ele for candidato. Aliás, acho que não pode ser o presidente do conselho em hipótese nenhuma, porque ele não é uma pessoa isenta, de qualquer forma, para presidir a Assembleia. Então, estatutariamente, seria o polaco o presidente da Assembleia. Você imagina, né, Mariana, só completando, pegando um exemplo do futebol brasileiro, do STJD, por exemplo. Já houve casos aí do STJD não, desculpe, do STJD também, mas da Justiça Comum também. O Eduardo Sacha teve uma ação aí, ele acabou indo para o Atlético Mineiro, mas antes um dos juízes que votaram a favor dele depois se declarou torcedor do Atlético, se declarou suspeito. Você imagina, se a preferência clubística é levada em conta nesse caso, você imagina a consanguinidade, né, que são primos, quer dizer, não tem como, né? Bom, e o Modesto, ele recebeu várias perguntas aqui, eu tô com mais algumas, vou fazer para ele. Essa agora, gente, é do Matheus, do Embaré, e ele quer saber qual a sua opinião sobre o retrofit, Modesto. A Vila Belmiro tem 17 mil metros quadrados. Vender ilusão é muito legal, mas está vendendo ilusão. Fazer um retrofit para deixar a vila um estádio secundário bonito para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, muito bom. Você desmancha aquela arquibancada da Rua Zé de Alencar, desmancha a da Rua Tiradentes e faz ali. O resto não dá para fazer, é vender ilusão. E não dá para subir a Vila Belmiro porque você vai tirar a insolação da vizinhança. E o Ministério Público não vai permitir esta barbaridade contra a vizinhança do Santos Futebol Clube. Então, muito bonito no papel o projeto. Mas não se esqueçam, são 17 mil metros quadrados. O papel aceita tudo. Vamos ver na hora de fazer o que acontece. E ó, vocês já viram que o Modesto, gente, ele não tem papas na língua não, tá? Eu só quero ver a resposta que ele vai dar agora pro Giovanni de Sorocaba, que mandou uma pergunta aqui bem específica para você, Modesto. Você é conectado nas redes sociais? Você usa bastante?
Então vamos ver. Uso bastante, mas uso. Ele perguntou aqui se você já viu a imitação que estão fazendo de você na internet. O que você acha desses memes, Modesto? Muito ruim, embora seja divertido alguns deles. Mas o imitador é muito fraquinho, né? Não gostou, não está aprovado. O imitador não pode cruzar com você. Não pode. Até pode, É um bom menino, bom sujeito, mas ele é fraco. Ó, e só para lembrar vocês que nós aqui temos também um quadro, né, no nosso programa que vai se chamar Santos na Internet. E nele a gente vai mostrar e compartilhar com vocês muitos memes e coisas feitas pelos torcedores. A gente vai dar uma conferida agora em tudo que a gente separou para vocês. Roda aí. Já passados mais dias, a transforma Santos tem o Agostinho, que usou a embaixada com a máquina na mão. Pensa que vai ganhar a eleição. Benção pro Modesto, Nabil, Odílio, eu também sou da família, também quero passar. Catucar pai, Nabil, Odílio, eu também sou da família, também quero catucar. Catucar pai, Nabil, Odílio, eu também sou da família, também quero catucar. Bom, a gente volta aqui ao programa e eu quero que o Ted faça mais algumas considerações. Eu vi que aquela hora ele queria falar um pouquinho. Eu queria perguntar ao Modesto, aproveitando a pergunta do telespectador sobre retrofit. Eu me lembro, Modesto, tinha aquela ideia de se fazer uma nova arena ali, aproveitando uma parte da Portuguesa Santista, do Portuários, enfim, a Portuguesa acabou não também avançando pela parte dela, havia a parte da SPU também, que é um assunto meio complicado. Teria sido talvez a melhor solução pensando em um novo estádio para o Santos, Modesto? Apesar dos pesares que acabaram acontecendo? Seria, mas desde que o Santos não precise investir. Acho que seria uma solução melhor do que essa. Você falou do SPU. O SPU tem um projeto de privatizar todas essas áreas. O CT, inclusive, né? O próprio CT repete. O próprio CT. E o Santos poderia perfeitamente, através até de um financiamento, de pedir um parcelamento para o pagamento dessa área. Seria sim viável, seria bastante interessante, mas naquela época, hoje, nessa fase da pandemia, eu não vejo muito interesse de se fazer um estádio grande. Eu vejo interesse de se fazer um estádio confortável, mas não grande. Há 50 anos atrás, um amigo meu, já falecido, chamado Gastone Rini, ele dizia o seguinte: não se iludam de fazer estádio grande. O estádio vai ser palco para jogo de televisão. E o público é figuração. Eu entendo que o estádio, como uma sala de espetáculo, onde o público ao vivo funcionaria mais ou menos como o trabalho dos DJs hoje, que põe o som de torcida, só que o som de torcida ao vivo seria mais interessante do que um estádio grande. E a receita de bilheteria, ela é pouco importante para os cofres do clube. Seria mais interessante limitar o estádio a sócio e só entraria em jogos quem for sócio do Santos. Essa é a minha opinião, é a minha visão de como eu faria a nova Vila Belmiro. Existe uma outra ideia, um outro espaço para se fazer isso, que seria um terreno dos Peralta, ali na rodovia dos Imigrantes, na margem direita da rodovia dos Imigrantes, de quem desce de São Paulo, chegando ali na Ponte Estaiada. Essa é uma área que seria também interessante, porque valorizaria a área com o Estádio do Santos e haveria interesse dos proprietários de discutirmos isso. Seriam alternativas, mas não vejo como alternativa um grande estádio, uma grande... porque não é a visão para o futuro. Bom, e ainda um pouco na pegada dos memes, a gente recebeu uma pergunta aqui, Modesto, para você,
que tem um pouquinho a ver com isso. Eu vou ler aqui e aí vocês vão acompanhar com a gente também. A pessoa está perguntando se o Agostinho usou o mesmo a Embaixada de São Paulo para fazer política, assim como apareceu no meme. Se você se arrepende, Modesto, de ter nomeado ele como apareceu no vídeo. Olha, eu acho que não usou. Tanto não usou que representa pouco. Não acho que seja algo importante na eleição. É um candidato que pouco trabalhou no clube, que pouco conhece o clube. Porque conhecer um clube... Eu acho que a gente precisa entender de uma vez por toda o seguinte: o sócio do time não é o sócio do clube. O sócio do time quer o time jogando bola, ganhando o título. O sócio do clube, que é o clube bem estruturado, o clube bem montado. São objetivos diferentes, né? São objetivos diferentes. Eu acho o time importante, mas o time não existe sem o clube e o clube existe sem o time. Ted, o que você tem a comentar sobre isso? Olha, sobre o Agostinho, né, eu concordo com o Modesto, acho que não foi por aí. Acho que ele, quando ele foi nomeado, acho que ele nem passava pela cabeça, acho que algo assim. Ou passava. Embaixada não é nomeação do presidente do clube. Vamos entender bem isso. Não, então o que eu queria dizer assim, até peço desculpas pela colocação mal feita, mas o que eu quis dizer é que eu acho que quando ele entrou, eu não via, pelo menos pelo que eu conheço dele, não é tanto assim, mas pelo que eu conheço dele, acho que não via como um interesse lá atrás. Eu acho que isso é aquela coisa, Mariana, que com o tempo você acaba sendo convencido que você pode, mas às vezes não pode. Até porque naquela época ele assinou um documento em cartório dizendo que nunca ia ser candidato a presidente do Santos. Lembrou bem. Então é aquela coisa que você é convencido. É irrelevante. Aí, sabe aquela frase, esqueçam o que eu escrevi ou esqueçam o que eu li? Então é por aí. Bom, e agora eu vou mostrar mais uma vez para vocês aqui a camisa, para vocês não esquecerem do sorteio que nós temos nesta sexta-feira. Aqui a camisa comigo. Tem o nosso número também do WhatsApp para vocês participarem com perguntas, para vocês interagirem aqui com a gente também no programa. Agora a gente vai dar um break e eu volto rapidinho. Você sabe como são eleitos os vereadores? Hoje nós conversamos bastante, mas agora a gente fica por aqui e eu quero muito agradecer as pessoas que estiveram hoje aqui com a gente, o nosso time, ao Ted, nosso comentarista. Obrigado, Mariana, mais uma vez. Foi um prazer participar, que seja a primeira de muitos, o primeiro de muitos, né, o canal do Santos Futebol Clube, um espaço importante para se falar e debater muito sobre o alvinegro mais famoso do mundo. Um grande abraço. Quero agradecer também ao ex-presidente, o Modesto, que esteve aqui hoje como nosso convidado. Convidado não, o Aldo Neto prometeu que tinha cachê. O cachê a gente vai ter que negociar, viu? Mas é isso, gente. Agradeço a todo mundo que também participou e que interagiu com a gente no programa de hoje. Amanhã tem mais e eu espero vocês aqui. Até lá!